Olá, pessoal! Vamos agora para a quinta parte do nosso ponto 2, aspectos gerais e procedimentais da mediação e arbitragem. Gente, eu não sei se esse ainda vai ser o último. Como vocês viram, a gente tem muito assunto, mas porque a gente está detalhando praticamente tudo sobre mediação e arbitragem, né? Mas assim, se o vídeo chegar até meia hora e a gente não tiver terminado a exposição do assunto, a gente faz outro vídeo, não tem problema não, viu? Então vamos começando aqui. Bem, pessoal, a convenção arbitral é um gênero que comporta as seguintes espécies: a cláusula compromissória, a primeira, e a segunda, o compromisso arbitral. Então, a gente vai explicar o que é cláusula compromissória e o que é compromisso arbitral. Basicamente, a convenção arbitral é um acordo, pode estar no meio de um contrato, ou pode ser um contrato em si mesmo, no qual define que aquele eventuais conflitos ou o conflito que já está instaurado vai ser resolvido através de arbitragem. Então, a convenção arbitral ela indica que um conflito já existente, ou um conflito que ainda vai existir, vai ser resolvido através de arbitragem. E ela afasta a intervenção do Poder Judiciário, caso ela esteja presente naquela relação entre as partes. Então, por isso que a gente fala, gênero tem várias espécies. Então, convenção arbitral é um gênero e tem duas espécies, a cláusula compromissória e o compromisso arbitral, né? Então, a convenção arbitral é o gênero, a fonte propulsora, sendo o pacto que institui o uso da arbitragem. Tenha o conflito já iniciado ou esteja apenas havendo a previsão de que ele possa nascer, né? Então, nesse gênero de convenção arbitral, é um acordo. Pode ser dentro de um contrato de comércio, pode ser, inclusive, poucos de vocês visualizam, mas pode-se fazer um contrato dizendo que qualquer contrato entre as partes seja resolvido através de arbitragem. Isso é válido, isso aí é uma convenção arbitral também. Em suma, é com a convenção de arbitragem que se inicia a arbitragem, porque é através da convenção de arbitragem que as partes escolhem que o conflito atual ou futuro entre elas vai ser resolvido através desse mecanismo de resolução de conflitos. Cláusula compromissória, o que seria? É o instrumento que as partes definem que, se porventura ocorrer um litígio decorrente da relação que está sendo instaurada entre elas por meio de um contrato, tal conflito será dirimido por meio da arbitragem. Logo, a cláusula compromissória diz respeito a uma circunstância futura. Então, a cláusula compromissória, por exemplo, pode ser um artigo de um contrato, está lá no fim. Aí, nesse artigo prevê: qualquer problema que futuramente surgir entre as partes, qualquer conflito, será resolvido através de arbitragem. Então, tendo essa cláusula, só pode resolver o conflito através da arbitragem, não pode resolver através do judiciário, de jeito nenhum. A lei proíbe, inclusive. Depois a gente vai estudar essa questão da lei e dos tratados. A lei e os tratados proíbem. A legislação nacional e internacional veda, né, a utilização eh, do judiciário, caso haja uma cláusula arbitral. Uma convenção arbitral no geral. Não é só a cláusula, não. Porque a cláusula é futura, né? Para conflitos que vão ocorrer no futuro. Segundo a professora Maria Helena Diniz, a cláusula compromissória transfere algo para o futuro se houver pendência, né? Uma possibilidade. É o pacto adjeto em contratos internacionais, civis e mercantis, principalmente os de sociedade ou em negócios unilaterais, em que se estabelece que, na eventualidade de uma possível e futura divergência entre os interesses na execução do negócio, estes deverão lançar mão do juízo arbitral. Resumindo, é um pacto presente nos contratos, né? Pode ser um contrato civil, mercantil, etc., e que visa que os conflitos futuros sejam resolvidos através de arbitragem. Espécies de cláusula compromissória. A cláusula compromissória é cheia, a cláusula compromissória é vazia, a cláusula compromissória patológica. Vou falar um pouquinho delas. Cláusula compromissória cheia é o instrumento que prevê o uso da arbitragem para situações futuras, mas, como o próprio nome pode fazer supor,
já apresenta todos os elementos essenciais para a instituição do Instituto, podendo ainda situar outros requisitos facultativos para a instalação do juízo arbitral. A cláusula compromissória cheia é aquela que desde logo se ocupa de definir e delimitar as regras constantes do procedimento arbitral. A cláusula compromissória cheia, pessoal, como o próprio nome indica, é aquela que estabelece todos os detalhes para uma futura arbitragem. Inclusive, pode estabelecer as normas que vão ser utilizadas, onde vai ser feita essa arbitragem. Então, cláusula compromissória cheia é a mais detalhada possível sobre o futuro procedimento de arbitragem que vai ser instalado. Então, a vazia é o contrário, exatamente. A vazia é aquela genérica, né, que só diz que vai ser resolvida através por arbitragem e indica o mínimo de informações possíveis sobre essa arbitragem. Cláusula compromissória vazia, esta cláusula se diferencia de sua opositora, a cláusula cheia, na medida em que a primeira significa a previsão da utilização da arbitragem para resolver eventual conflito presente em um contrato, mas com o diferencial de que não existe grandes estipulações acerca das regras do jogo presentes nesse procedimento, de tal sorte que os seus caminhos se verão delineados justamente pouco antes ao momento de sua instauração. Então, na cláusula compromissória vazia, ela detalha muito pouco, só indica a arbitragem como a resolução de conflitos. E, inclusive, claro, as partes podem celebrar um acordo, um contrato definindo quando esse conflito se instaure. Aí vem os detalhes. A cheia é a mais completinha, né? A vazia é muito genérica. Cláusula compromissória patológica. Sim, tem a ver com doença. Quer dizer, com doença não, com defeito. Eu preferi, achei, a questão aí não fui eu que inventei, né? Você podia chamar defeituosa. De acordo com Carlos Alberto Carmona, a doutrina costumou utilizar essa expressão cláusula arbitral patológica, provavelmente de origem francesa, para designar aquelas avenças inseridas em contrato que submetem eventuais litígios à solução de árbitros, mas que, por conta da redação incompleta, esdrúxula ou contraditória, não permite aos litigantes a constituição do órgão arbitral, provocando dúvida que leva as partes ao Poder Judiciário para a instituição forçada da arbitragem. Então, cláusula compromissória patológica é aquela que apresenta algum defeito. Como está dizendo aqui, incompleta, esdrúxula, contraditória, e aí, inclusive, pode entrar no judiciário para que o judiciário esclareça essa cláusula e depois esclareça para se submeter à arbitragem. Ele não resolve, ele só especifica como é essa cláusula. Então, cláusula compromissória patológica, e provavelmente, como o autor falou aqui, o nome é de origem francesa, é aquela que apresenta um defeito que impede a instalação da arbitragem, que pode levar o judiciário para definir as regras do procedimento arbitral. Então, nesse caso, o judiciário, percebam, ele não vai julgar o litígio, ele não vai julgar o conflito, ele só vai especificar como é que vai ser a arbitragem. Porque, como eu disse, a regra é o seguinte: tendo cláusula arbitral, o judiciário não resolve o conflito. E mesmo que a cláusula arbitral venha defeituosa, patológica, ele não resolve, ele só resolve a cláusula. Ele não resolve o conflito. A cláusula compromissória poderá estar prevista no contrato entre as partes ou também em documento a ele apartado. Como eu disse, ela pode ser um contrato por si só. Seja como for, o fato é que a cláusula compromissória não é acessória, mas autônoma em relação ao negócio jurídico, né? Porque, por exemplo, é um contrato de compra e venda de guarda-chuva, aí no meio dela tem uma cláusula arbitral. Essa cláusula arbitral, ela é, por si só, autônoma, né? Ela, até porque a arbitragem só vai ocorrer se tiver necessidade dela, se ocorrer algum conflito. Se não, comprou, vendeu, pagou, recebeu os guarda-chuvas, morreu Maria Preá, né? Entenderam? Por isso que ela é independente, ela só ocorre se tiver necessidade de invocá-la, como acontece com o seguro, né? Obrigatoriedade do cumprimento da cláusula compromissória. Na situação em que o convocado não comparece para firmar o compromisso, ou ainda quando se nega ao juiz arbitral, ele poderá ser compelido a se sujeitar ao instituto da arbitragem por meio de demanda judicial. Sim.
Ou seja, o judiciário pode intervir para que a parte aceite a arbitragem, havendo a cláusula compromissória. O judiciário não decide, mas diz o seguinte: olha, você está obrigado a resolver aquilo por arbitragem, porque você assinou um contrato que diz que você, se tivesse algum problema com o outro, ia resolver por arbitragem. É isso. O compromisso arbitral é muito mais antigo do que a cláusula. Haja vista que os romanos, a gente está falando de cláusula, né? Utilizavam compromisso por ser considerado, então, a forma mais justa, né? Então, na Roma antiga já se usava muita arbitragem e com compromisso arbitral, não com cláusula. Como é o compromisso, né? A gente vai falar agora das espécies. Espécies de compromisso arbitral. Judicial, com celebração por termo nos autos de um processo, o termo é uma declaração, tá? Que as partes assinam. No auto do processo. Aí, nesse caso, afasta o judiciário da resolução do conflito e passa para um árbitro resolver. Extrajudicial, né? Quando realizado por um instrumento particular, desde que assinado por duas testemunhas, ou por um instrumento público lavrado no cartório. Lembrando, lavrado é escrito, digitado, né? É isso. Feito no cartório. Então, o instrumento público é feito no cartório. Particular, pode fazer em casa e pede para duas testemunhas assinarem, né? O compromisso arbitral será necessário para o uso da arbitragem, né? Excetuando-se por óbvio na situação que contemplar a cláusula compromissória cheia, já que esta, além de determinar a arbitragem para dirimir eventual litígio futuro entre os envolvidos, também apontará com maior precisão os aspectos que nortearão o instituto. Então, o compromisso arbitral é esse acordo feito pelas partes e ele só não ocorre quando tem uma cláusula compromissória cheia, porque a cláusula compromissória cheia já especifica tudo o que é necessário para a instauração do procedimento de arbitragem. Assim como ocorre na cláusula compromissória, né, no compromisso arbitral, as partes também devem executar a delimitação da proposta em discussão e, para a decisão sob pena de nulidade, devendo assim ser fixados os exatos limites de atuação dos árbitros, que também é outra vantagem da arbitragem, né? Você pode definir até os limites da atuação dos árbitros. Então, ela, você fixa, delimita a proposta em discussão, né, estabelece ali como é que vai ser decidido. Então, a arbitragem apresenta como possibilidade de escolha dos árbitros, sendo essa uma das suas principais vantagens. E uma das razões para tal seleção se dá justamente em função das atribuições e dos conhecimentos técnicos que o árbitro tem naquele conteúdo a ser analisado. Outra razão para a seleção se dá em virtude da confiança das partes naquela pessoa física do árbitro, que é uma das grandes vantagens da arbitragem em relação ao judiciário. No judiciário, em regra, quando tem muitos juízes com a mesma competência, por exemplo, Caruaru tem muitos juízes cíveis ou penais, ali se dá para sorteio, né? Então, você vai lá, faz o sorteio é feito no computador, tal, quando você dá a entrada na documentação, para o juiz escolher. Na arbitragem, não. Você pode, junto com a outra parte, tem que ser as duas partes do conflito, viu? Para escolher quem vai ser o árbitro. E aí, isso tanto pode ser pelo fato daquela pessoa ser tecnicamente competente para julgar aquele tipo de situação, quanto também pelo fato dela ter confiança de ambas as partes. Uma arbitragem é nula se o árbitro não tiver a confiança de ambas as partes. É salutar relembrar que na arbitragem não existe a possibilidade de revisão de decisão em sede laudo-arbitral. Não cabe recurso como no judiciário, né, que você pode recorrer para os tribunais superiores. Sendo assim, é essencial que a escolha se dê em razão das habilidades dessa pessoa, na medida que ela será a única a analisar a demanda. Então, na arbitragem é muito bom ter cuidado para escolher pessoas que tenham tecnicamente a capacidade para resolver. E aí percebam, tanto tem a capacidade técnica do árbitro, por exemplo, numa construção, numa questão, uma disputa de construção, escolher um engenheiro que tenha capacidade para analisar aquilo, quanto, ao mesmo tempo, essa pessoa ter feito o cursinho preparatório para mediação e arbitragem. Como a gente já falou, é obrigatório para quem
vai trabalhar nessa área. Quem de vocês tiver interesse, eu recomendo que faça, já falei nisso, faça o cursinho de mediação e arbitragem. A confiança no árbitro impõe maior crédito em sua decisão, desestimulando qualquer iniciativa, ainda que errônea e incipiente, de esvaziar sua decisão em uma eventual procura pelo Poder Judiciário. Então, isso também ajuda a evitar que o Judiciário seja procurado. Mas hoje, antigamente não, mas hoje, tanto a legislação nacional, aliás, começou com a legislação internacional, depois a legislação nacional adotou, né, que havendo cláusula arbitral, o Judiciário não intervém. E a decisão que o Judiciário emitir sem saber sobre aquele caso vai ser nula. Claro, havendo a previsão, né? A lei de arbitragem abre espaço para que as partes selecionem mais de um árbitro, apenas devendo ser apontado número ímpar para os árbitros eleitos para se evitar a possibilidade de um empate. Então, pode ter mais de um árbitro? Pode. Por exemplo, se numa questão tem um árbitro que tem um conhecimento mais técnico sobre aquele assunto, pode escolher outro que tem um conhecimento mais processual da arbitragem. Perfeito. Agora, e pode escolher mais outro para em caso de desempate, né? Sim. Então, gente, pode ter vários árbitros, desde que não seja em número ímpar. A lei põe a salvo, quanto à participação como árbitro, aquele que possui alguma vinculação com as partes ou com litígio. Dessa maneira, se porventura o árbitro se deparar com essa hipótese, deverá ele mesmo indicar o episódio para que haja sua substituição. Outro sim, ele também deverá recusar a nomeação quando desde logo apresentar a possibilidade. É aquela questão aqui. Se o árbitro tem alguma vinculação, é amigo, é parente, né? Amigo, assim, nesse sentido, tem muita intimidade com alguma das partes, né? Ele pode ser alguém de confiança, uma pessoa conhecida, mas não alguém assim que esteja extremamente próximo, né? E ele deve recusar, e isso pode gerar também uma nulidade na decisão que ele emitir, caso isso não seja alegado. Agora, por outro lado, a parte não pode, né, após estar ciente da causa de impedimento ou de suspeição do árbitro, e tendo mesmo assim o aceitado, recusar a seguir, pois que essa recusa só pode se dar por fato anterior, quando a parte não tiver diretamente nomeado o árbitro ou quando o motivo de recusa vier a ser conhecido apenas posteriormente. Que aí é uma questão bem interessante, né? Se a parte está ciente que ele é impedido ou que ele tem a suspeição ou que ele tem algum problema assim em relação a essa proximidade, mesmo assim aceitou, não pode recusá-lo. Essa nulidade só pode haver no caso de não haver, deixa eu dar inclusive uma corrigida aqui. A parte não pode, depois eu vou corrigir. Não pode, após estar ciente, né, da causa de impedimento ou suspeição e mesmo assim tendo aceitado, recusá-lo. O que pode gerar nulidade é se não sabia que era amigo, por exemplo. Ah, mas se soubesse e mesmo assim aceitou, não tem o que fazer, gente. Aí então, o fato é que se o árbitro não puder exercer a sua função por qualquer razão, a norma prevê que se aponte o substituto. Se o compromisso firmado não destacar essa possibilidade, as partes deverão acordar o seu modo de escolha. De novo, se não existir consenso com relação a essa substituição, recairá tal tarefa ao Poder Judiciário. Então, nesse caso aqui é o seguinte, é em relação à substituição. Então, primeiro, as partes podem apontar o substituto. Se o compromisso arbitral que foi firmado não apontar, né, as partes podem entrar em acordo. E se não conseguirem, pode buscar o judiciário para indicar o árbitro. Aí não vai ser o juiz, vai ser o árbitro. A lei que disciplina a arbitragem equipara para fins penais o árbitro a um servidor público.
Agindo de forma ilícita, o árbitro ficará sujeito às punições ligadas aos crimes contra a administração pública praticados por servidores públicos. Então, se esse árbitro, por exemplo, ele recebeu dinheiro de uma das partes, né? Aí pode ser acusado de corrupção passiva, né? Se foi oferecido, ou ativa, se ele pediu, da mesma forma que um servidor público. Então, o árbitro ele é sujeito a sofrer penalidades que os servidores públicos sofrem, por exemplo, no caso de corrupção. Deveres do árbitro. Ser imparcial. Imparcial, como eu já falei aqui em relação à mediação, é não ajudar ou prejudicar a parte por ser amigo ou inimigo dela. Ser independente, né, não ter relação, assim, com as partes, pode, ser um conhecido, tal, ser uma pessoa de confiança, mas ele tem que manter a independência. Diligência, que é a capacidade de você realizar e cumprir os seus deveres, e discrição, que é a capacidade de você manter o sigilo, né. Falar um pouquinho delas. Dever da imparcialidade. Durante todo o procedimento, o árbitro não deve usurpar qualquer possibilidade de defesa de qualquer parte e também não pendendo novamente a qualquer delas, pendendo a se inclinando, né, para favorecer. Tudo isso sem se manter inativo ou descompromissado, que aí é falta de diligência. Dever de independência, né? O árbitro deve manter um distanciamento saudável para que não haja algum favorecimento ou sequer a percepção para alguma das partes que poderia estar havendo algum favorecimento a alguma delas. Então, essa independência ela ocorre para isso, para mostrar às partes que o árbitro é uma pessoa independente, né, uma pessoa que mantém um relacionamento saudável e que não é vinculado a nenhuma delas para fins de favorecimento ou de prejudicar. Dever de diligência, né, impõe ao árbitro uma forma de atuação com cautela e zelo na melhor busca pela solução do litígio. Então, diligente aqui é aquela pessoa que cumpre as suas obrigações, né, que tem cuidado, que tem o zelo. E o dever da discrição, o árbitro deve manter o sigilo em relação ao que tem como conhecimento por conta daquele procedimento arbitral, a ponto de as partes poderem determinar, por meio de cláusula arbitral do compromisso, um regramento que trate uma obrigação de não fazer. Ou seja, a de não divulgar aquilo que o árbitro tem ciência sobre aquela arbitragem específica. A gente já falou aqui em vídeos passados, né, de que uma das grandes vantagens e um também dos requisitos da arbitragem é sigilo. Que aí, geralmente em relações comerciais, como as que envolvem arbitragem, se for no judiciário não tem sigilo, não está sob sigilo de justiça, né, que envolve mais questões delicadas, como que envolva crianças, por exemplo, né. Em questões comerciais não, mas aqui as partes podem exigir. A forma como o procedimento arbitral será desempenhado se dá na dependência das partes envolvidas ou do árbitro selecionado, né. Essa é uma prerrogativa que a lei concede ao instituto, desde que, porém, as partes e o próprio árbitro respeitem os pressupostos legais da arbitragem. Inclusive para usar a legislação estrangeira, né, para usar a legislação, de órgãos como a International Chamber of Commerce, perdão, International Chamber of Commerce, que é a ICC, é a Câmara Internacional de Comércio, que ali são normas vindas de uma Câmara Setorial de Comércio Internacional, ou seja, uma entidade privada, é uma ONG. Pode escolher na arbitragem? Pode. A arbitragem pode escolher a norma. Iniciada a arbitragem, né, as partes, perdão, podem arguir é levantar qualquer questão procedimental, como suspeição, incompetência, impedimento, né. Suspeição, e impedimento seriam em relação a essa questão justamente do favorecimento e da amizade ou inimizade que as partes têm. Incompetência é alegar que deve ser outro que vai julgar aquela questão. Bem como outras figuras que causem nulidade ou ineficácia da convenção. Embora seja altamente recomendável, não se faz obrigatória a participação de advogados. Em arbitragem ou mediação não é obrigado advogado. Pode ter? Pode, mas não é obrigado. Tá. Sentença arbitral, né, é o ato do árbitro,
ou do tribunal arbitral que coloca fim à discussão. Isso é a chamada sentença arbitral. A sentença arbitral, pessoal, ela pode ter natureza declaratória, isso acontece com a sentença no judiciário também. Epa, deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui, em relação à sentença arbitral, né? Bom, pessoal, prosseguindo aqui, a sentença arbitral ela pode ter natureza declaratória, constitutiva ou condenatória. E isso acontece também com a sentença judicial. Então, nesse sentido, ela é igual. Declaratória é quando declara uma relação jurídica, se existe ou inexiste, né? Constitutiva é quando ela cria algum direito, uma obrigação, e condenatória é quando determina o pagamento de alguma importância, geralmente indenização, tá? Então, isso seriam esses três tipos. Quando se trata de sentença arbitral de natureza condenatória, a decisão constitui um título executivo, fazendo com que, em caso de descumprimento voluntário do preceito, fique subsidiado o uso do processo de execução na esfera judicial. Então, se for condenatória, que determinou aí, por exemplo, que a parte pagasse uma indenização, um valor, se a parte não pagar na sentença arbitral, se ela não pagar de boa vontade, a outra parte pode ir no judiciário e pedir para que o juiz, usando a sentença arbitral, o juiz do judiciário, tá? Ele mande penhorar os bens, porque o árbitro ele não pode mandar penhorar os bens da parte devedora, percebam? Então, para fazer isso, tem que fazer no Poder Judiciário. Aí sim, a sentença arbitral ela vale como título executivo judicial. A sentença arbitral deve ser elaborada de modo escrito, contendo os requisitos elencados pela norma. Como na sentença judicial, ela precisa conter os seguintes elementos: o relatório, a fundamentação, o dispositivo e a indicação da data e do local em que foi assinada pelos árbitros. O relatório deve apresentar os nomes dos litigantes, com a explicação do árbitro de forma sintetizada acerca do conflito. O relatório é o resumo do conflito entre as partes, e contando o nome delas, o que aconteceu, tal. Na fundamentação, o árbitro versa sobre as questões de fato e de direito do litígio, indicando as justificativas que o levou a decidir por algum caminho, para assim valer o princípio do livre convencimento. Na fundamentação, gente, o árbitro explica por que ele tomou tal decisão. Como acontece no judiciário, uma decisão que não tenha a motivação, a fundamentação, ela é nula, tá? Então ele precisa explicar o raciocínio. Como é que ele chegou àquela conclusão. O dispositivo, né, consiste no momento em que o árbitro lida com os pedidos das partes e com a decisão propriamente dita dos árbitros. O dispositivo, pessoal, ele vai dizer qual foi a decisão e vai analisar o que cada parte pediu e dizer em que não vai ser atendido ou vai ser atendido. E se as partes alcançarem um acordo durante a arbitragem, pode haver a solicitação ao árbitro para que seja realizada a homologação dessa transação por sentença, alcançando inclusive a eficácia de título executivo. Sim, se chegarem a um acordo, se chegarem a um acordo, né, aí pode pedir para o árbitro homologar o acordo. E aí não precisa ele fazer o trabalho dele, só homologar. E aí vale como título executivo também, pode ser usado na justiça para penhorar
bens da parte que não quiser cumprir o acordo, né, o que foi acordado. Deve constar na sentença arbitral as decisões sobre custa da arbitragem, ficando imputada essa responsabilidade ao litigante, segundo o critério de equidade, ou também tendo em vista a previsão apresentada na confissão de arbitragem. Então, a sentença arbitral explica quais são os custos, quem é que vai pagar. Os critérios podem ter sido definidos antes na convenção arbitral, né, ou na cláusula. Convenção, a cláusula é uma espécie de convenção, né? Ela é o compromisso, como a gente falou aqui no comecinho do vídeo de hoje, né? E aí, quanto é que cada um vai pagar, se só quem venceu, não é obrigado só quem venceu a causa, quem perdeu pagar, viu? Isso aí as partes podem estabelecer na arbitragem. Definir quem é que vai pagar, se vai haver divisão, se só quem perder vai, enfim. Não cabe recurso da sentença arbitral, né? Mas os litigantes, dentro do prazo de 5 dias, pode requerer ao árbitro ou tribunal que corrija eventual erro material vislumbrado na sentença ou até mesmo que seja esclarecida alguma obscuridade, contradição, dúvida ou omissão. Após isso, o árbitro deve se pronunciar em até 10 dias para alterar a sentença se for de fato aplicável. Em seguida, deverá comunicar às partes de maneira idêntica em relação à alteração. Olha, pessoal, está faltando só um slide, aí eu vou prosseguir, tá? Não vou correr, não. Eu vou falar natural, se der 5 minutos, e aí eu vou cortar o vídeo. Se der 5 minutos, se eu não terminar, eu corto o vídeo e faço outro. Vou deixar aqui sem editar para que vocês vejam isso, né? Para ficar espontâneo. Nulidade da sentença arbitral. Poderá ser requerida junto ao judiciário em demanda autônoma e que seguirá o rito ordinário, devendo essa ser proposta no prazo de 90 dias, que são contados da data da ciência da prolação da sentença arbitral. Assim, se entender pela nulidade, o magistrado determina que a nova sentença seja prolatada. Primeiro, o primeiro parágrafo especifica que não pode haver recurso da sentença arbitral, mas o árbitro ele pode esclarecer algumas dúvidas ou mesmo corrigir algum erro que tenha na sentença arbitral. E aí as partes têm que pedir em 5 dias e o árbitro tem 10 dias para responder essa questão, explicar, né, como é que foi a sentença, corrigir algum erro ou esclarecer as dúvidas que tenha sobre ele. Em relação à nulidade, a nulidade ela é requerida junto ao Poder Judiciário, né, numa causa autônoma e que vai seguir o rito ordinário, que é o rito comum, ordinário é no sentido de comum, na Justiça. E aí tem até 90 dias após a emissão da sentença arbitral. Aí, nesse caso, se o juiz entender pela nulidade daquela sentença arbitral, tem que fazer outra sentença arbitral, ele não pode resolver, viu? E de novo volta para o colo de um árbitro. Pode ser outro, pode ser aquele mesmo, que vai resolver o problema. A atenção para que a sentença seja proferida no prazo estipulado pelas partes na convenção de arbitragem, né? Normalmente o espaço temporal para que se tenha o transcurso do procedimento e a sua finalização é de aproximadamente 6 meses a 1 ano. Essa brevidade no procedimento materializa o princípio da celeridade contido nos princípios da arbitragem. Então, a sentença arbitral, geralmente, ela demora de 6 meses a 1 ano, é muito rápida se comparado ao judiciário, e isso tem a ver com esse princípio da celeridade que a gente já falou, da rapidez, né? Na via arbitral, o trabalho do árbitro é semelhante ao juiz, mas apesar de serem parecidos, os poderes do juiz são completamente distintos em relação ao árbitro. O árbitro ele só tem jurisdição para aquele caso. O juiz, a pessoa dele, tem uma porção de inviolabilidades e garantias que a Constituição estabelece, e muitos chamam de privilégio, pensem como vocês quiserem. Não vou aqui criticar o judiciário nesse sentido, né? Mas o árbitro ele não tem os mesmos poderes que o juiz tem, que é um representante de um poder do Estado, né?
Pela via arbitral não se pretende usurpar o direito de uma pessoa a se socorrer do poder judiciário. O que se busca é tão somente a regulação de uma expressão da vontade e a sua materialização, né. Logo, o árbitro não poderia exercer o poder do Estado, então o árbitro ele não pode exercer o poder do Estado. O que se quer é simplesmente criar um mecanismo que facilite a resolução de conflitos. E que inclusive é regulamentado através de leis e tratados internacionais. O que se sabe é que o árbitro exerce uma função similar ao juiz, né, quando investido na própria função de árbitro. O que não quer dizer e nem se pretende cogitar afirmar que o árbitro seja tecnicamente equiparado ao magistrado, até porque somente o juiz pode estar investido no exercício do poder do Estado, né. O juiz representa um poder estatal, um poder político do Estado, que é o poder judiciário. Agora, ele exerce uma função que é similar, ou seja, parecida, mas não é a mesma coisa e nem ele possui as mesmas garantias que um magistrado investido do poder judiciário tem. É simplesmente um mecanismo de resolução de conflitos que cada vez está mais presente e que é muito usado no âmbito internacional, e daí a importância do estudo dessa disciplina. Pronto, pessoal, a gente encerrou. Como referência, para esse assunto, eu recomendo o livro do Luiz Fernando do Vale de Almeida, Guilherme, né, Manual de Arbitragem e Mediação, quinta edição, da editora Saraiva 2020, está disponível na Biblioteca Digital da SES, é um livro que tem uma linguagem boa, tá? E que vale a pena vocês consultarem. Então é isso, pessoal. Aqui encerra o vídeo, passou um pouquinho de meia hora, mas não foi muita coisa. Eu vou verificar aqui. E até mais ver, viu? Dê um retorno para a gente, por favor, em relação ao conteúdo. Tchau, tchau.